Muito bem, pessoal, vamos agora resolver mais uma questão do processo seletivo da Caixa Econômica para jovem aprendiz. Nessa questão é dito o seguinte: para construir um edifício com 5 andares em 20 dias, são necessários 6 operários trabalhando 6 horas por dia. Em quantos dias 8 operários podem construir um edifício com 10 andares trabalhando 9 horas por dia? Veja, pessoal, essa questão é uma questão clássica de regra de 3 composta. O primeiro passo que você vai ter que fazer aqui é encontrar quem são as grandezas do problema, certo? Geralmente as grandezas estão juntos, dos números que aparecem na questão, tá? Então vamos tentar identificar quem são essas grandezas primeiro e vamos montar colunas, ok? Então é o seguinte, a primeira grandeza que aparece aqui é a grandeza quantidade de andares, Andares é a primeira grandeza. Então você vai colocar um A para representar andares, ok? A segunda grandeza é a grandeza dias, tá? Eu vou colocar a letra D para representar dias. A terceira grandeza, é a grandeza horas por dia, que a gente costuma colocar como HD, O H/D, horas por dia, tá? E também tem uma outra grandeza aqui que é a grandeza operários, Inclusive a grandeza operários vem antes de dias. Então eu vou colocar ela aqui, não tem prejuízo nenhum, vou colocar operários antes ou depois de horas por dia, ok? Então vamos lá, vamos substituir, tá? Aqui embaixo os valores associados a cada grandeza. Então toda vez que a gente for citar um valor, a gente vai colocar abaixo da sua respectiva grandeza, ok? Então vamos lá. Primeira grandeza é a grandeza andares, para construir um edifício de 5 andares. Então esses 5 eu vou colocar abaixo de A, que é a quantidade de andares, ok? Em 20 dias, portanto 20 aqui eu vou colocar abaixo de D de dias, certo? São necessários 6 operários, então eu vou procurar a grandeza O de operários, vou colocar o 6 abaixo do O, trabalhando 6 horas por dia, ou seja, abaixo de HD eu vou colocar o 6, ok? Bom, então coloquei aqui o valor abaixo da sua respectiva grandeza. A segunda parte do problema pergunta o seguinte, em quantos dias, se ele está perguntando em quantos dias, então essa daqui vai ser a grandeza que contém a variável x. Porque x, como eu desconheço a quantidade de dias, ele quer saber quantos dias são, então toda quantidade que a gente desconhece, a gente atribui uma variável, nesse caso x, certo? Vou na grandeza dias, que é essa daqui, que tem um 20 abaixo de D, e vou colocar o x abaixo do 20, certo? Então x dias. Em quantos dias? 8 operários, certo? Então vou colocar o 8 abaixo de O de operário, tá? Podem construir um edifício com 10 andares, certo? Então esse 10 eu vou colocar abaixo do 5 e do A, 10 andares, grandeza abaixo da sua respectiva grandeza, trabalhando 9 horas por dia, Então 9 vai vir abaixo de HD, que é de horas por dia, ok? Bom, feito isso, o que eu vou estabelecer agora? Eu vou estabelecer um sentido qualquer, tá? Vou colocar uma seta aqui, vou colocar para baixo, geralmente eu gosto de colocar essa seta para baixo, mas o sentido da seta pouco importa nesse início, tá? Justamente na coluna que apresenta a variável x. Então a grandeza dias vai ser a minha grandeza de referência, tá? Você vai utilizar a grandeza de referência como sendo a grandeza dias, ok? Pronto. Coloquei essa seta aqui para baixo para indicar a grandeza dias, tá? Toda grandeza que for diretamente proporcional à grandeza dias, você vai colocar a seta no mesmo sentido, ou seja, para baixo. Se eu tiver alguma grandeza que seja inversamente proporcional à grandeza dias, eu vou colocar a seta no sentido contrário, colocar ela para cima, ok? Então vamos analisar as grandezas aqui, andares, horas por dia e operários, tá? Vamos analisar duas a duas, tá? Sempre em relação à grandeza de referência, que é a grandeza dias. Então vamos lá, começando por A, de andares, tá? Perceba, como é que a gente faz esse julgamento? Veja o seguinte, o que está acontecendo com a quantidade de andares? Está passando de 5 para 10. Então estou aumentando a quantidade de andares a serem construídos nesse edifício. Pela lógica,
se eu aumento a quantidade de andares, o que acontece com a quantidade de dias para entregar a obra? Pela lógica, ela aumenta ou diminui? Ela aumenta, não é? Então, mais andares para se fazer, mais dias vão ser necessários para concluir essa obra. Então, como o aumento dessa grandeza, que está passando de 5 para 10, é proporcional à grandeza de dias, significa que o aumento da quantidade de andares vai provocar um aumento na quantidade de dias. Então, elas são diretamente proporcionais. Quando uma está aumentando e a outra também está aumentando, ou o contrário, né? Quando ambas estão diminuindo, né? A diminuição de uma grandeza provocar a diminuição da outra, então elas são diretamente proporcionais. Eu coloco o sinal da seta igual para representar essa situação, tá? Então são diretamente proporcionais. Vamos analisar agora a grandeza horas por dia. Já analisamos a grandeza andares, vamos ver agora a grandeza horas por dia. Bom, é o seguinte, olha só o que está acontecendo com a grandeza horas por dia. Está passando de 6 para 9, ou seja, está aumentando, né? Está passando de 6 para 9, está aumentando. Bom, se eu estou aumentando a quantidade de horas por dia de trabalho, o que acontece com a quantidade de dias para entregar a obra? Lembrando que é sempre a grandeza que você está julgando em relação à grandeza de referência, que aqui tem x, ou seja, a grandeza dias. Tá? Então, olha só. Se a quantidade de horas por dia está aumentando, a quantidade de dias a serem trabalhados, ela tende a aumentar ou diminuir? Ela tende a diminuir, não é? Percebe? Então, ó, imagine que você tem uma quantidade de operários lá trabalhando na sua obra. E você vai dizer, olha, vocês vão trabalhar por mais horas por dia, certo? Por um período de tempo maior por dia, tá? Então, obviamente, se você trabalha uma quantidade de horas por dia maior, espera-se que você entregue a obra num prazo, né, menor do que o estipulado, né? Então, se você aumenta a carga de trabalho, você consegue entregar num prazo menor. Então, veja, o aumento na quantidade de horas por dia provoca a redução na quantidade de dias para entrega. Então, elas são inversamente proporcionais. Por que são inversamente proporcionais? Porque o aumento da grandeza horas por dia provoca uma redução na quantidade de dias, certo? Então, quando o aumento de uma provoca a redução da outra ou vice-versa, ela é inversamente proporcional e a gente coloca o sentido da seta contrário. Com relação à grandeza operários, certo? Verifique o que está acontecendo aqui, ó. Está passando de 6 para 8, ou seja, eu estou aumentando a minha quantidade de pessoal trabalhando na obra. Como o julgamento é em relação a dias, certo? A grandeza operários, se eu aumento a quantidade de operários que trabalham na obra, espera-se que a quantidade de dias aumente ou diminua. A quantidade ela vai diminuir, não é? Porque mais operários trabalhando, menor vai ser o tempo de entrega. Concorda? Pela lógica deve ser assim, né? Então, se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou conseguir entregar em menos tempo, certo? Então, o aumento na quantidade de operários vai gerar uma redução na quantidade de dias para a entrega da obra. Então, ela também é inversamente proporcional em relação à grandeza de dias. Estabelecido isso, por que eu coloquei essas setas aqui? Para lembrar o seguinte, ó, você vai estabelecer agora as frações associadas a esse problema. Pega a grandeza de referência. Qual a grandeza de referência? É a grandeza dias, certo? Essa daqui. E você tem 20 sobre x. Você vai escrever aqui, ó, no primeiro membro, em forma de fração. 20 sobre x, ok? Igual, tá? Você deixa o 20 sobre x aqui no primeiro membro, certo? E aí você vai trabalhar as outras frações aqui no segundo membro. Você vai fazer um produto entre as frações no segundo membro. Então vamos lá, começando pela grandeza andares, tá? Veja, a grandeza andares, ela é direta ou inversamente proporcional? Ela é diretamente proporcional, né? Porque ó, as duas setas estão no sentido para baixo. Tanto a grandeza andares quanto a grandeza dias estão com a seta para baixo. Então elas são diretamente proporcional. Como são diretamente proporcionais, eu vou simplesmente repetir o 5 sobre 10 em forma de fração, sem alterar a posição, certo? Quando é diretamente proporcional, você simplesmente pega a fração e repete.
Nos casos de horas por dia e operários que são inversamente proporcionais, percebo, a seta aqui está para baixo e as duas setas estão para cima. Por quê? Se elas têm seta em sentido contrário é porque são inversamente proporcionais. Então é o seguinte, horas por dia não seria 6 sobre 9 se fosse diretamente proporcional? Pois bem, como ela é inversa, você vai inverter. Então você vai lembrar, inversa, inverte, tá? Então, ao invés de eu colocar 6 sobre 9, como eu fiz com 5 sobre 10, eu vou colocar 9 sobre 6, ok? A mesma coisa eu vou fazer com a quantidade de operários. Ó. Ao invés de eu escrever 6 sobre 8, eu vou escrever o inverso, né? Eu vou escrever 8 sobre 6, perfeito? Perfeito. Bom, vamos lá, vamos calcular, né? Repete o 20 sobre x, tá? Isso aqui vai ser igual a, vamos lá, 5, multiplicação de fração. Multiplica numerador com numerador com numerador e divide por denominador vezes o denominador vezes o denominador. Então vamos lá, ó. 5, né? Melhor, né? Vamos fazer assim, 9 vezes 8, 72. 72 vezes 5, né? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 72 vezes 5, 5 vezes 2, 10 vai 1, 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. Então dá 360, certo? Então, 5 vezes 9 vezes 8 dá 360. Ou mais fácil, né? Você poderia ter feito de cabeça, ó. 5 vezes 8 dá 40, né? Aqui, 40. 40 vezes 9, isso vai fazer, ó, 40 vezes 9. 9 vezes 4 não é 36, coloco 36 e arrasta 0. Então dá 360, ok? Bom, e aqui embaixo, ó, vamos começar por aqui, ó, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 10, basta acrescentar o 0, né? 36 vezes 10 dá 360. Portanto, nós temos que x é igual a 20, né? Por quê? Porque 360 dividido por 360 é igual a 1. Então, isso aqui vai ficar x vezes 1 que dá x, igual a 20 vezes 1 que dá 20. Então, x é igual a 20 o quê? Dias, certo? Então, vão ser necessários 20 dias nessas condições, né, que foram propostas no enunciado. Né? Se você tiver 8 operários para construir um edifício de 10 andares, trabalhando 9 horas por dia, certo? Então, vão ser necessários 20 dias. E a resposta correta, portanto, será a letra B, ok? Bom, pessoal, se gostou, deixa seu like, a gente vai agradecer demais, incentiva o nosso trabalho a trazer material para vocês, ok? E qualquer dúvida, deixe nos comentários que nós estaremos aí com todo o prazer do mundo tentando responder a cada um de vocês. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus.